Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o gênero textual conto de fadas. Vocês vão conhecer todas as características desse gênero que tornam ele tão especial e tão maravilhoso de ser lido. Antes da gente começar a falar sobre as características desse gênero textual, eu vou contar um pouquinho para vocês a história dos contos de fada, né? Como surgiram os contos de fada. Bom, é importante a gente entender que os contos de fadas eles existem há muitos anos. Nem sempre existem como a gente encontra hoje, em livros, mas existem há muitos anos. Se vocês forem perguntar aos seus avós, até mesmo aos seus bisavós, com certeza eles irão conhecer pelo menos um conto de fada. Essas histórias, inicialmente, elas eram transmitidas de forma oral, ou seja, era uma história que um avô sabia e contava para o filho contava para o seu filho, e assim eram passadas de geração em geração. Até que dois irmãos, que são alemães, que se chamam Grimm, transformaram essas histórias em livros. Então, os irmãos Grimm eles são os principais autores de contos de fada que nós conhecemos. Nem todas as histórias foram realmente criadas por eles. Muitas eles conheciam, que eram histórias da sabedoria popular, e eles passaram, né, lógico, mudaram alguns elementos, de repente transformaram essas histórias e passaram tudo isso para livros, como nós conhecemos hoje. Com certeza você já deve ter escutado alguma dessas histórias, né? Algumas muito conhecidas são a história da Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Cinderela, Rapunzel e os Três Porquinhos. Existem muitas outras histórias, muitos outros contos de fadas. E hoje nós vamos conhecer as principais características de cada um deles. A principal característica e que faz a gente saber que aquilo é um conto de fada é a maneira como a história começa. Esse tipo de texto ele sempre começa por expressões como era uma vez, em um reino distante e há muitos e muitos anos. Outra principal característica está relacionada com os personagens. Nesses textos, nós podemos ter personagens humanos, como nós, e personagens fantásticos, que podem ser animais que falam e que têm características humanas, ou até mesmo seres mágicos. Outra característica muito forte nesse gênero textual também está relacionada aos personagens. Sempre que a gente tem um conto de fadas, a gente tem um personagem principal que tem um conflito muito grande ou então passa por uma situação muito problemática e que precisa ter essa situação resolvida para que ele encontre o seu final feliz. Então a gente tem aí às vezes um personagem que é muito pobre ou um personagem que é muito injustiçado, que tem alguém que faz muita maldade, né, para aquele personagem. E a gente tem o herói que vai ajudar aquele personagem a chegar ao seu final feliz. E geralmente a gente tem a presença de elementos fantásticos que vão ajudar o personagem a melhorar de vida. Mas o que são elementos fantásticos? São coisas que não existem na vida real, como por exemplo um tapete que voa, um espelho que responde, uma lâmpada que, enfim, que sai um gênio, faz magia, enfim. A gente tem sempre um elemento irreal, uma coisa que não existe, mas que é essencial naquela história para fazer com que o personagem consiga atingir o seu final feliz. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou trazer uma curiosidade para vocês sobre os contos de fadas. Bom, vocês sabiam que esses textos inicialmente eram escritos para adultos? Ué, como assim? Bom, esses textos eles traziam temas muito fortes. A gente tinha traição, a gente tinha vingança, a gente tinha a morte de alguns personagens. Então, eles eram escritos e contados inicialmente apenas para adultos. Com o passar dos anos, eles foram adaptados
para a literatura infantil, para serem lidos para crianças. Quando eles sofreram essas adaptações, uma coisa que ficou muito presente, que é o grande objetivo desse tipo de texto, é trazer um ensinamento. Se a gente for parar para pensar nos contos de fada que a gente conhece, eles sempre têm por trás um ensinamento, alguma coisa que eles querem passar como lição para quem está lendo o texto, para quem está ouvindo aquela história. Se a gente for lembrar, por exemplo, da história da Chapeuzinho Vermelho, a gente tem ali uma criança que foi orientada pelos pais a fazer uma coisa e ela fez outra. Por conta da decisão dela, ela acabou sofrendo consequências, acabou tendo ali um desfecho que não foi muito legal, acabou passando por situações perigosas. Então, o grande objetivo desse tipo de texto é trazer lições para aquelas pessoas que estão ouvindo, para as crianças. Bom, agora é com vocês. Hoje nós temos o nosso material didático carioca, que é a apostila, e devemos fazer as páginas de 35 até 39. Parece muita coisa, mas na verdade não é. Boa parte dessas páginas é apenas leitura. É porque a gente tem a leitura de um conto que é um pouquinho grande, mas é bem legal da gente conhecer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima aula e bons estudos!